Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 26 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje mesmo, mais cedo, por volta das 10 horas da manhã lá em Kiev, houve mais um grande ataque russo à infraestrutura ucraniana. Vários mísseis e drones. Os drones, na verdade, foram usados durante a madrugada, os mísseis hoje cedo. A maior parte deles foi interceptada e derrubada pela defesa antiaérea, mas, como sempre acontece, um ou outro acabou atingindo alguns objetos importantes, né? Dá para ver aqui que a maior parte foi derrubada pela defesa antiaérea, mas houve sim alguns pontos de ataque aqui e isso deixou partes de Kiev sem luz e outras cidades com problemas também, né? Normalmente isso é resolvido em poucas horas. Isso aconteceu há pouco tempo atrás, então eles ainda não sabem exatamente que tipo de míssil que foi usado e tem gente falando que podem ter sido mísseis iranianos. Bom, vamos aguardar para saber com certeza, né? A ofensiva russa em Kamiansk e Vuhledar continua acontecendo, embora também não tenha nenhum grande avanço por ali. E em Bakhmut, também pelo norte, os russos parece que não conseguem avançar mais nada já há vários dias, mas pelo sul de Bakhmut eles conseguiram avançar de fato ontem. Curiosamente, o Instituto para o Estudo da Guerra fala que todas essas ofensivas que estão acontecendo aqui nessa região são uma distração russa e que os russos estão planejando uma grande ofensiva aqui em Luhansk, hein? Olha que coisa. Os russos estão preocupados com os tanques que a Ucrânia vai receber aí ao longo dos próximos meses, né? Mas os ucranianos já estão discutindo aviões. Tem tudo para ser liberado aí F-16 para a Ucrânia nos próximos dias ou semanas. E o grupo Wagner está tendo dificuldade em recrutar novos prisioneiros nas prisões da Rússia, né? Quem imaginaria que depois do pessoal ficar sabendo que dos 1000 primeiros prisioneiros que foram lá para a guerra, só 20 voltaram, o pessoal não ia querer mais ir nesse sentido, né? Pois é. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Canastra Libertária, Impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje mais cedo, por volta das 10 horas, lá em Kiev, que seria 4 horas da madrugada aqui no Brasil, houve mais um alerta de ataque aéreo em toda a Ucrânia e vários aviões russos, aqueles Tupolev bombardeios, levantaram voo e de fato lançaram vários mísseis. O número de mísseis exatos que foram lançados ainda não está certo. Alguns falam em 25, outros falam em 30, outros falam em 35. É porque aconteceu há pouco tempo atrás, então eles ainda não conseguiram definir exatamente o que foi. Dá para ver aqui no mapa da Ucrânia que alguns pontos aqui indicam locais em que os mísseis conseguiram atingir alguma infraestrutura civil. Então a gente tem aqui Zaporizhia, Vinnytsia e outras cidades, e Kiev, mas muitos aqui também foram derrubados pela defesa antiaérea. Então, no final das contas, mais uma vez a defesa antiaérea conseguiu livrar a Ucrânia do pior possível. Houve algumas informações aqui, ó. A defesa aérea ucraniana trabalhou de forma extremamente efetiva hoje, derrubando a maior parte dos mísseis de cruzeiro disparados pela Rússia, né? Aqui, segundo diz o Dash, eles dizem que 15 dos 15 mísseis em Kiev acabaram sendo derrubados pela defesa ucraniana, né? Agora, isso daí eu não sei não, porque houve alguma coisa que atingiu lá em Kiev, tanto que tem alguns bairros de Kiev sem luz. É lógico, isso não é assim um grande problema, né? Tipicamente, em pouco tempo, as equipes de reparo restabelecem a luz lá, né? Aqui ele fala, ó, na região de Kiev, uma instalação de energia foi atingida e existem algumas blackouts de emergência que foram aplicados, né? Também tem algum dano à infraestrutura civil em edifícios altos como resultado dos ataques da noite e da manhã. Mas não há mortes, né? O que é excelente isso daí, né? Menos mal, né? Agora, a grande questão é qual foi o míssil que foi usado dessa vez para esse ataque, né?
Repara que o número não foi tão grande quanto os maiores ataques feitos pela Rússia. A Rússia chegou a fazer ataque de mais de 100 mísseis no mesmo dia, no mesmo horário. Dessa vez foram 30, alguns falam em 35, outros um pouco menos, enfim, ainda não está estabelecido o número. Certamente eles estão ainda consolidando essas informações, mas de acordo com informações preliminares, Kiev foi atingida hoje com mísseis Daggers ou Iskanders. A velocidade dos mísseis foi muito mais alta que os mísseis convencionais, como o Ra-101, o Ra-55, enfim. E o lançamento foi do território da Rússia, né, por aviões, né? Agora, tem um blogger russo aqui que está dizendo, olha só, ele está dizendo isso daqui traduzido, a propósito, hoje foi o debut, né, foi a inauguração dos mísseis iranianos. Então, o blogger é o Romanov, é um blogger militar russo lá, então está dizendo que hoje esses mísseis foram iranianos, o que faz sentido, porque que os ucranianos não sabem ainda exatamente o tipo de míssil que foi. Pode ser que não seja nenhum míssil russo, né? Eles mostram aqui alguns lugares aqui em Vinnytsia, ou seja, houve alguma coisa atingida em Vinnytsia, e aqui em Lviv também, esse é bem interessante, um míssil indo em direção a Lviv, que eles conseguiram filmar aqui, ó. Não se sabe se esse míssil chegou a atingir alguma coisa ou foi derrubado mais adiante, né? Bom, ele fala que a maior parte dos bombardeios saiu aqui de Murmansk, que é uma base bem aqui no norte, né? Depois desceu, lançou os mísseis e depois retornou a Murmansk, os aviões. Também em Odessa teve lugar que foi atingido, enfim. Aqui no mapa dá para ver, né, que Odessa também é atingida aqui. Zaporizhia, mais aqui para cima tudo foi derrubado. Bom, mas isso os mísseis foram agora pela manhã, né, dia 26 pela manhã. Na noite do dia 25 para o dia 26, na madrugada lá, 4 horas da manhã lá em Kiev, que seria ainda no dia 25 aqui no Brasil, houve também um ataque com drones Shahid, drones iranianos também ali na Ucrânia, né? E segundo dizem os ucranianos, todos os 24 drones Shahid foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Então, segundo eles estão dizendo, não houve nenhum dano desses drones que foi feito o ataque na madrugada, né? Bom, isso aqui é uma informação interessante. Em Rubizhny houve um ataque ucraniano a uma base russa. Rubizhny é essa cidade que fica aqui. É muito próximo a Kremina. Rubizhny fica aqui, ó. E justamente é para onde, imagina-se, os russos vão acabar recuando de Kremina quando não tiverem mais condições, vão acabar recuando aqui para Rubizhny, né? E alguns dias atrás a gente falou que os ucranianos atingiram uma grande base russa ali na região de Rubizhny. A gente não tinha imagens, então hoje os russos mostraram aqui algumas imagens da base que foi destruída lá em Rubizhny, né? É lógico, quando eles fazem esse tipo de coisa aqui, eles dizem que não, que foi os ucranianos atingiram uma residência, uma coisa civil e coisa e tal, mas a gente sabe que não, que isso aqui era a base russa mesmo. Bom, também ontem aconteceram várias explosões aqui na Crimeia, né, em Simferopol, Sevastopol e Armiansk. Sevastopol aqui mais ao sul, que é onde fica a grande base russa. Simferopol é outra cidade grande na Crimeia, e Armiansk é bem aqui no ponto de contato entre a península da Crimeia e o continente, né? Não está claro se isso daí foi alguma ação que deu resultado ou se foi só ação da defesa antiaérea. A gente sabe que os ucranianos estão testando sistematicamente as defesas antiaéreas aqui na Crimeia nos últimos dias, né? Vamos ver, talvez seja alguma coisa ter sido atingida ou talvez seja só mais um teste que eles estão fazendo para estabelecer isso, né? Agora, o que chamou atenção ontem na Crimeia é que, tanto na Crimeia quanto na região de Belgorod, os ucranianos conseguiram fazer um hacking nas redes de televisão russa e transmitir o discurso do Zelensky,
Então, ontem foi aniversário do Zelensky, vocês sabem, né? A gente falou ontem no vídeo de ontem. Então, transmitiram para Crimeia e para Belgorod o discurso do Zelensky na televisão russa lá. Parabéns ao pessoal que conseguiu isso daí. Mais um lindo hacking aí, né? Bom, vamos falar sobre a situação ali em Zaporizhia, né? Que, como vocês sabem, os russos estão fazendo algumas incursões. Ele pode ser que aumentem isso mais adiante, né? Mas um ponto que a gente já tinha mencionado é que aqui em Kamiansk, né? Kamiansk é essa cidade que fica bem aqui, né? No rio de Dnipro e coisa e tal. Kamiansk está aqui. E como a gente viu, os russos tomaram Lobkov. Mas Lobkov é uma cidade que não tem muito coisa estratégica, né? Não tem nenhum valor estratégico. E o que eles fizeram foi, a partir de Lobkov, tentar tomar Kamiansk por aqui. Tentaram tomar Stepov também, mas não conseguiram. Stepov fica numa posição mais alta aqui, está bem defendida. E tentaram então tomar Kamiansk, que é uma cidade também numa posição mais baixa, pelo menos grande parte da cidade, né? E a gente falou ontem, inicialmente eles tiveram algum sucesso, conseguiram avançar alguma coisa em direção a Kamiansk, mas os ucranianos já haviam repelido eles de volta para a região aqui de Lobkov, né? E aí é curioso essa história, por quê? Porque os russos falaram que tinham tomado Kamiansk. Não, tomamos Kamiansk já, não sei o que lá, só que tinha evidência de que não tomaram, né? Aí qual foi a evidência que a RIA Novosti, né, que é a imprensa lá na Rússia, deu para dizer que os russos liberaram Kamiansk? Um drone filmando as trincheiras vazias em Kamiansk. Então, peraí, se vocês liberaram Kamiansk, então por que não tem soldado russo lá, né? O fato da trincheira estar vazia é esperado. Qualquer soldado, quando vê um drone andando, ele vai para um local protegido, ele não vai ficar na trincheira porque sabe que o drone pode soltar munição em cima dele, né? Então é natural que quando o drone está sobrevoando a região, não vai ficar nenhum soldado ucraniano dando bobeira ali, eles vão entrar nos abrigos e coisa e tal. Que coisa patética essa, né? Dizer que não liberamos a cidade, porque olha só, não dá para ver nenhum soldado ucraniano nas trincheiras. Tá, e por que os soldados russos não estão lá então, né? Qual a lógica disso? Enfim, besteira, mais uma vez, isso aqui é muito mais questão de marketing russo do que qualquer outra coisa. Da mesma forma, em Vuhledar, eles fizeram, o Tatarigami fez um update aqui, por volta das 19 horas de ontem, né, horário lá da Ucrânia. Eles falaram que, mais uma vez, os russos falaram que entraram na cidade de Vuhledar, que já tomaram uma parte de Vuhledar. Mas, na verdade, eles pegaram uma parte desse lugar aqui chamado Dash, que é um vilarejo que fica perto de Vuhledar. Vuhledar fica aqui mais ao norte, né? E, além disso, eles disseram aqui que pelo menos 2 unidades russas recusaram ir ao ataque depois de observar a alta causalidade, né, a alta quantidade de mortos nas primeiras ondas de ataques lá, né? Se você olhar aqui o mapa de Vuhledar, né, Vuhledar está aqui, e o que eles estão dizendo é que justamente o que os russos conseguiram algum sucesso foi nessa Dash, foi nessa região aqui ao sul de Vuhledar, né? Mas não em Vuhledar propriamente dita, né? Eles estão tentando também avançar por essa parte aqui ao norte, tipo uma região aqui do lado de Vuhledar, né? Mas também não tiveram grande sucesso. Quer ver? Olha só que coisa curiosa isso daqui. Esse aqui é um Telegram russo, né, em que eles falam sobre essa situação, e aqui tem a tradução em que o Basalt diz, né? O Basalt deve ser o comandante que estaria lá responsável por essa operação. Na Dasha, no lado de Vuhledar, né, está completamente controlada pelos nossos marines. Então, nós tiramos os inimigos de lá e limpamos todos os locais e cortamos eles da highway, né, da estrada. E ainda vem mais ajuda pro nosso lado, né? A artilharia do 155º tem conseguido derrubar o inimigo, e o comando da brigada está fazendo tudo para salvar a vida dos nossos soldados e completar a tarefa, né? E, ou seja, falando aqui quando era, né, no dia 25 às 19h16, falando como se não, tomamos tudo, já pegamos já a parte lá da Dasha, coisa e tal.
Aí mais adiante aqui, às 21 horas, né, ou seja, 9 da noite, falando aqui, de acordo com a vamos esclarecer a situação, as batalhas ainda estão acontecendo, é muita dificuldade, em muitas casas o inimigo ainda tem uma boa fortificação ali, os guerrilheiros russos estão tentando avançar, mas não estão conseguindo e coisa e tal. Então, ou seja, né, a propaganda russa foi muito adiante, falou que já tinha conquistado tudo, depois teve que voltar atrás, que ainda está acontecendo brigas, né, ainda está acontecendo tentativas de avanço por ali, né. Bom, essa aqui é uma filmagem que eu não posso mostrar muita coisa aqui no YouTube, infelizmente, né? Mas dá para ver um ataque falho aqui dos russos, com muitos blindados perdidos aqui e muitos soldados mortos também. Dá para ver mais ou menos aqui. Eu não posso ficar mostrando essas coisas no YouTube, ampliando e mostrando, porque o YouTube não gosta desse tipo de coisa. Mas isso daqui é na região de Vodiane. Vodiane é um pouco mais para cá. Aqui, Vodiane, né? Vocês lembram, alguns dias atrás, os russos chegaram a avançar aqui além do rio, né? Eles conseguiram atravessar esse rio aqui e tomar parte da cidade aqui ao norte. Os ucranianos fizeram uma contraofensiva, a gente mencionou isso aqui nos vídeos lá para trás, e expulsaram novamente os russos daqui, e aparentemente essa imagem aqui é justamente dessa contraofensiva ucraniana destruindo a força russa que estava ali, né? Bom, vamos dar uma revisada completa na linha de frente para ver o que teve aqui de alteração, seguindo aqui a thread do DefMon. Temperaturas continuam negativas em Kriminá, em Melitopol um pouco menos frio, mas também temperaturas negativas, então, em princípio, o solo deve estar congelado ali na região, né? Aqui na região de Svatov não tem nada acontecendo de mais significativo aqui, pelo menos que a gente tem informação. Sempre pode acontecer, sempre pode ser o fato que a coisa acontece, mas a gente não fica sabendo, né? Ele está dizendo aqui que o Krybar, que é um blogger militar russo, disse que havia um batalhão mecanizado dos ucranianos se dirigindo para Svatov, né? Ou seja, pode ser que seja alguma coisa aqui na área de Kuzemivka. A gente viu algum tempo atrás, vamos dar uma olhada nesse mapa aqui. Esse mapa aqui, o bom é que a gente consegue fazer o zoom nele, né? A gente viu algum tempo atrás que os ucranianos estavam avançando aqui em direção a Kuzemivka. Não sabemos se tiveram sucesso ou não, pode ser que seja reforço justamente nessa área aqui, né? Aqui em Kriminá não tem nenhuma grande novidade. Segundo ele acha que os russos avançaram alguma coisa, mas não tem nenhuma informação mais elaborada. E ele diz aqui que a questão da área ali da travessia falha. Vocês lembram dessa travessia falha ali em Bilorivka? Lá em maio, dia 9 de maio, se não me engano, os russos tentaram atravessar o rio Severodonetsk aqui em Bilorivka. Naquela época, toda essa área aqui pertencia aos russos, né? Estava tomada pelos russos, então toda essa floresta aqui estava tomada pelos russos, e eles tentaram atravessar aqui para tomar Bilorivka, que estava nas mãos dos ucranianos, né? E falharam e perderam 2 BTG inteiro tentando atravessar o rio aqui, esse rio aqui, o Severodonetsk. E, segundo ele está dizendo, essa área onde foi feita a travessia, que eu não me lembro exatamente onde é que é, se não me engano, é aqui, ó. Segundo ele, isso daqui agora virou zona cinza. Então os russos teriam avançado um pouquinho nessa direção. Aqui em Bakhmut, ao norte, não teve nenhuma mudança, os russos não conseguiram avançar nada aqui, né? Continuam tentando tomar Krasnohoran, Pidhorodne, aqui essas cidades aqui ao norte de Bakhmut, né, para avançar aqui, Blahodatne e várias outras cidades aqui, mas não tem nenhum grande avanço por aqui. Aqui nesse mapa mostra como se parte de Krasnohoran já tivesse sido tomada pelos russos, mas até onde a gente sabe não é verdade isso, ainda estão havendo batalhas aqui em Krasnohoran. Paraskovivka, é verdade, os russos estão tentando também avançar para cá, mas não conseguem. Enfim, não mudou nada em relação aí aos últimos dias. O que temos de problema é aqui ao sul de Bakhmut. E isso, de fato, se tornou um pouco mais complicado,
o avanço aqui russo aqui em Klishivka, eles continuam avançando ao longo do canal aqui, isso é um problema, tá vendo? Esse canal aqui, ó, os russos estão conseguindo avançar cada vez mais em direção ao norte, isso pode gerar problemas aqui para Ivanivsky e também para Prelitetchiny, isso pode gerar algum problema aqui mais adiante para Bakhmut, né, como a gente já falou, mas por hora também não é nada muito significativo. Aqui próximo a Donetsk, os russos tentaram avançar em alguns pontos aqui, mas também sem nenhuma grande mudança. Ele fala aqui que os russos estão tentando avançar em Vuhledar, a gente já falou sobre isso, e também aqui em Chevone, nessa região aqui, eu acho que minha cabeça está no lugar aqui. Nessa região aqui, mais próxima a Uliapole, né? Então, Uliapole também, os russos estão tentando avançar ali, o que não quer dizer que vão conseguir avançar nessa região. Chevone é algum lugar por aqui, ó. Chervone, está aqui, ó. A impressão que dá é que esses avanços aqui em Zaporizhia são, na verdade, bem fracos, não é algo significativo. Vuhledar parece ser algo mais significativo, a gente já explicou ontem por que é importante para os russos tomar Vuhledar, realmente permite que eles restaurem o tráfego de trens aqui por esse ramal que passa aqui por Vonorvanha, então eles têm muito interesse em tomar Vuhledar, né? Aqui a coisa parece ser mais séria. Bom, o Arestovich, ele falou também fez uma live ontem, falou algumas coisas aqui sobre a situação. Algumas coisas a gente já sabe, né, sobre aquela operação lá em Kherson e coisa e tal, a gente já falou sobre isso ontem. Mas ele traz algumas novidades e algumas informações aqui que podem ser interessantes, né? Por exemplo, ele fala que em Zaporizhia os ucranianos têm atingido seguidamente a cidade de Volnovakha. Como a gente fala, é justamente por isso que eles querem tanto tomar Vuhledar. De Vuhledar é muito fácil atingir Volnovakha, e Volnovakha é um hub de logística muito importante para os russos. É a única ferrovia que eles têm nessa região aqui, que pode ser usada para abastecer toda essa área aqui de Zaporizhia, Kherson, tudo isso aqui. Só que aqui ela passa muito perto da linha de frente, muito perto aqui de Vuhledar. Essas cidades aqui, tá? Isso aqui é a zona cinza, tá, galera? Os ucranianos não dominam essa área aqui não, tá? Isso aqui é tudo área cinza aqui próximo a Volnovakha. Onde tem ucranianos mesmo, onde os ucranianos dominam, é Vuhledar. E aqui é por isso que os russos querem tanto afastar os ucranianos desse local, né? Segundo ele, a Rússia mantém 28 BTGs, BTGs é aquele Battalion Tactical Group, que é uma organização específica do exército russo ali, com entre 600 e 1.000 pessoas, né, 1.000 soldados, e segundo ele, isso não é suficiente para ocupar a cidade de Zaporizhia ou mesmo Orihiv, mas pode causar alguns problemas locais, né? E as forças russas estão tentando avanços táticos com uma tentativa de ofensiva em Vuhledar, o que resultou em 3 helicópteros Ka-52 derrubados em poucas horas, né? As fontes russas reportam muito pouco avanço e que pode haver uma contraofensiva ucraniana em breve, né? Enfim, aqui a gente fica sabendo, então, onde é que foram aqueles Ka-52 que foram derrubados há 2 dias atrás, a gente falou sobre isso. Agora a gente sabe que foi ali na região de Vuhledar, especificamente, né? Outra coisa que ele fala é sobre os tanques e Melitopol, né? No final de 2022, o Zalushny, que é o comandante das Forças Armadas Ucranianas, disse que precisava de 300 tanques adicionais e 500 APCs, né, que são transportadores de pessoal, e artilharia para liberar Melitopol e destruir a logística russa na região sul da Ucrânia, né? E a ideia aqui, vocês sabem, aqui o transporte via ferroviário está dificultado. Enquanto os ucranianos estiverem em Vuhledar, os russos não conseguem usar esse terminal aqui, porque eles podem bombardear o trilho, né? Agora, as estradas, os russos conseguem usar, principalmente essa estrada aqui que vem ao sul, aqui, ó, Mariupol, passa aqui por Bediansk e chega a Melitopol, e pode abastecer toda essa área aqui de Kherson, Crimeia e coisa e tal. Então, o que os ucranianos querem fazer? Eles querem partir aqui
e chegar até Melitopol, tomar toda essa área aqui. Tomando essa área aqui até Melitopol, eles cortam completamente a logística russa, né? Porque aqui tem uma grande área, um grande lago aqui, isso aqui deve ser uma laguna, né? Um lago de água salgada, não dá para ter certeza. Parece que tem uma ligação com o mar aqui. Aqui até tem estradas, mas são estradas pequenas, então não tem muito como usar isso para logística pesada. E aqui todas as estradas boas estariam cortadas se os ucranianos tomarem Melitopol, né? Então isso pode ser, essa é a estratégia que ele está se referindo aqui, que os ucranianos precisavam de 300 tanques e artilharia para fazer isso. Depois de muita resistência da Alemanha e várias discussões, parece que o Leopard 2 vem mesmo para a Ucrânia, por enquanto só 14 unidades, mas isso já permite que também outras unidades que vieram da Polônia, da Eslováquia, de Marrocos e coisa e tal, no final das contas vai ter bastante tanque muito em breve na Ucrânia, né? Ele fala aqui que, embora boa parte do sucesso ucraniano nas últimas contraofensivas tenha sido do próprio equipamento ucraniano, ele imagina que nessa próxima contraofensiva que vai haver, 70% vai ser justamente devido ao armamento ocidental, ou seja, vai ser realmente graças a isso, né? Ele faz algumas críticas aqui à sociedade na Rússia, coisa e tal, e também a questão da Turquia, que está bloqueando a entrada da Suécia na OTAN. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas ele falou também sobre aquele negócio de Belarus, do Lukashenko dizer que recebeu um pacto de não agressão. A gente já falou sobre isso também. Mas ele traz uma informação aqui que é muito interessante, que eu não vi em outros lugares, talvez tenha passado desapercebido. Os Estados Unidos vai parar de assegurar o Gazprombank com contas em dólar. Ou seja, o Gazprombank, que é o principal banco russo, né, para venda de gás, né? Gazprom é a empresa russa de venda de gás e Gazprombank é o banco associado a ela. Isso pode complicar muito mais a venda disso daí, tanto para transações com gás, mas também para compra de equipamento militar, né? Então é outra sanção que deve doer muito na economia russa aí nos próximos meses. O Instituto para Estudo da Guerra, ele traz uma novidade interessante aqui, uma coisa que ninguém estava mencionando, mas que faz algum sentido, né? Então ele fala aqui, ó, que as forças russas estão engajando em várias tentativas de ataque em toda a linha de frente com a Ucrânia, principalmente para dispersar ou distrair as forças ucranianas e permitir as condições para lançar uma operação ofensiva no Oblast de Luhansk. Então o que eles estão dizendo, e pode fazer algum sentido isso, é que todo esse ataque aqui na região de Zaporizhia, Vuhledar e aqui em Bakhmut, né, Donetsk, toda essa briga aqui, na verdade os russos sabem que não tem condições de avançar aqui. Isso faz sentido, como disse o Arestovich, aqui embaixo só tem 28 BTGs, isso não seria suficiente para eles fazerem uma ofensiva de fato aqui. Agora, pode ser que eles estejam justamente preparando uma grande ofensiva aqui, né? Vocês sabem, a perda de Izium, Liman e Ampil, toda essa região aqui foi uma perda muito sentida pelos russos, né? Pode ser que eles estejam tentando retomar essa área toda aqui. Vamos ver o que acontece. Faz sentido essa lógica do ISW. Eu me pergunto se eles têm alguma informação de alguma outra fonte que a gente não tem, né? Então, os militares russos parecem estar mudando seu foco para as forças convencionais, para o exército russo mesmo, descartando a estrutura do grupo Wagner, potencialmente justamente em preparação a essa grande ofensiva em Luhansk. O arranjo das forças convencionais no Oblast de Luhansk sugere que a Rússia estaria preparando um esforço decisivo nesse setor e suportando pequenos ataques ao longo da linha de frente para distrair as forças ucranianas, né? E eles falam aqui também sobre a questão dos bloggers militares russos tentando diminuir, né, a importância dos tanques que estão chegando aqui para a Ucrânia, o que indica que provavelmente a Rússia está bem preocupada com esses tanques mesmo, né? E dá para ver esse tipo de coisa por aqui, por exemplo, né? Uma Syrian Girl, que certamente é uma agente russa, aí, uma Russette da vida,
falando assim, não, que o Abrams não é nada, olha só, 530 tanques Abrams foram destruídos pela resistência iraquiana durante a Guerra do Golfo, né? Eles são apenas um caixão móvel, né? Coisa e tal. E aí o pessoal ucraniano aqui responde, né? Olha só, basta apenas fazer uma busca no Google, um total de apenas 23 tanques Abrams foi ou danificado ou destruído durante a guerra. 9 foram destruídos. Desses 9 que foram destruídos, 7 foram destruídos por fogo amigo, né? E 2 foram destruídos intencionalmente para prevenir a captura deles pelo exército ucraniano. Ou seja, o que está dizendo é que, na verdade, 0 Abrams foram destruídos pelas forças do Iraque, né? Os que foram destruídos pelos próprios americanos lá na Guerra do Golfo, e o número é muito menor do que 530. Realmente o pessoal na Rússia está com essa visão, né? Mas nem todos, tá? Alguns falam justamente do risco de desqualificar esses tanques como não importantes e coisa e tal. O Igor Girkin falou aqui também numa entrevista para o meio.ru, o fato da decisão da transferência em massa de tanques para a Ucrânia feito apenas em poucos dias significa que é apenas um primeiro passo, acredita o Girkin, né? Isso é apenas o início. A Federação Russa não é capaz de dizer nada em resposta sobre isso. Eu acredito que outras entregas serão regulares. Eu acredito que 30 tanques Abrams, bem como várias dúzias de Leopard, vão criar na Ucrânia uma brigada potente, bastante potente, com armas modernas e provisões e peças de reposição. E eu acredito que nossas tropas, infelizmente, não irão se dar bem com essa batalha, com essa brigada, né? E ele fala aqui que, olha só, apenas esses tanques que estão sendo entregues agora não vão fazer tanta diferença assim no panorama geral, não vai ajudar a Ucrânia a ganhar. Mas se isso continuar crescendo, a coisa pode mudar de figura, né? Infelizmente, esses veículos armados do inimigo, especialmente considerando que eles serão entregues e nas melhores condições, são superiores em muitos aspectos ao equipamento que a gente tem atualmente com as nossas tropas, né? Ele fala aqui que o chamado Armata T-14, a gente falou sobre isso também, que seria a resposta russa a esses tanques modernos do Ocidente, simplesmente não estão sendo produzidos mais, e a produção deles parou exatamente lá em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia e as primeiras sanções foram feitas proibindo os russos de comprar equipamento militar do Ocidente, né? E, bom, o Strelkov falou que a Ucrânia pediu 300 tanques e 300 IFVs e 500 coisas de artilharia e coisa e tal, e se receber isso, eles podem voltar à borda de 2013, né? E, realmente, se eles conseguirem manter esse grupamento permanentemente, talvez eles sejam capazes de criar um completo, um exército de tanques inteiro, e daí seria muito difícil para as nossas tropas lutar contra eles, especialmente considerando que T-62, que é um tanque já é mais antigo que o T-64, que já era antigo pra caramba, já estão sendo mandados para a linha de frente a partir da reserva russa, ou seja, os russos de fato não têm mais tantos tanques modernos assim, já estão começando a pegar aqueles tanques muito antigos da época da Segunda Grande Guerra, né? Outra coisa importante que o pessoal está lembrando aqui é que a questão de treinamento e coisa e tal não é uma situação tão complicada. Como eu falei para vocês, operar esses tanques não é tão complexo assim quanto pode parecer. É lógico, tem que ter treinamento, não estou dizendo que não tenha, mas é lógico que com a experiência o pessoal vai fazer melhor, né? Mas o que ele fala aqui, o Franz Stefan Gadi, o tanque Leopard 2 foi desenhado, foi projetado para operar com um exército consistindo praticamente de conscritos com pouco treinamento disponível. Períodos intensos de treinamento de 4 a 6 semanas devem ser suficientes para treinar o pessoal para operar o tanque, né? Os comandantes podem precisar de mais 2 ou 4 semanas, então a gente está falando em 2 meses no máximo para treinar esse pessoal para operar o Leopard, né? Agora, o que ele fala aqui é alguma coisa em linha do que o Strelkov falou também. Se forem poucos tanques, ok, isso pode ser útil para
treinar os ucranianos, mas para uma ação decisiva e coisa e tal, eles vão ter que ter uma brigada inteira, ou seja, ter um grande exército com tanques para conseguir de fato fazer algo significativo lá, né? E mais uma vez aqui o Nicholas Drummond também fala sobre 300 tanques seriam necessários para repor as perdas e permitir uma manobra de forças combinadas para de fato livrar a Ucrânia da presença russa, né? E daí ele está falando aqui que tem alguma coisa próximo a 100 tanques já previstos dos primeiros países que aceitaram doar os Leopard 2 para a Ucrânia, né? Ele fala que os ucranianos estão recebendo muitos tanques, vários tipos de tanque, coisa e tal, mas pelo número e pela capacidade... Bom, o Abrams é o mais capaz e sofisticado, mas ele tem um problema que ele precisa de muito combustível e é um negócio meio complicado de conseguir o combustível para ele. Agora, o que deve fazer mais diferença devido ao número de unidades é o Leopard 2 alemão mesmo, porque é um tanque muito moderno, muito capaz. A munição dele, né, o canhão dele destrói a blindagem do T-72 russo com facilidade. Deve ser o que vai fazer diferença de fato nisso daí. E, bom... os tanques já estão assegurados, a gente precisa de mais, mas estão encaminhados, né? E a Ucrânia agora está pedindo aviões, uma vez que as linhas vermelhas já foram abandonadas, que tal F-16, né? E de fato parece que os Estados Unidos já está considerando permitir o envio de F-16 para a Ucrânia. A gente sabe que a Eslováquia e outros países já se dispuseram a entregar jatos modernos para a Ucrânia, só que precisam de licença do fabricante, que são os Estados Unidos, né? Enfim, isso pode também ser outra coisa que vai ser uma mudança completa, porque embora a Força Aérea Ucraniana continue lutando ali na região, os aviões são mais antigos e não tem tantos aviões assim, então com a presença de F-16 a coisa pode realmente pode mudar de figura completamente, né? O general SVR fala sobre uma reunião que o Putin teve com os representantes dos blocos de segurança e militar, né? E falando justamente sobre a questão dos tanques. Segundo ele diz aqui, de acordo com a inteligência russa, um total de 500 a 700 tanques serão entregues para a Ucrânia até o final deste ano, ou seja, até o final de 2023. Esse é um ponto que a gente falou para vocês. Nem todos os tanques vão ser entregues imediatamente agora. Agora vai vir uma primeira parte, mas ao longo do ano a Ucrânia deve receber muitos outros tanques, né? E isso, lógico, é uma preocupação para o Putin. O Putin, no entanto, insiste em continuar a ofensiva e eles estão fazendo questão de começar uma ofensiva agora, né? Vamos ver se eles conseguem isso daí. Tudo indica realmente que os russos vão tentar uma ofensiva em algum ponto aí, ou talvez ainda no inverno, ou na primavera. Uma observação, a gente tem informação nova sobre aquela questão do Corã que foi queimado na Suécia, né? Bom, qual que é a história aqui? Vocês sabem, a Turquia ela está se opondo à entrada da Suécia na OTAN. Primeiro foi porque a Suécia tinha dado refúgio para alguns dos militares que deram golpe na Turquia, que tentaram um golpe contra o Erdogan na Turquia. Eles fugiram para a Suécia deu asilo político a eles, então a Turquia não gostava disso, mas parece que a Suécia aceitou fazer a extradição de alguns desses prisioneiros, algum desses coisas. A Turquia continua meio reticente, e aí o que aconteceu? A coisa de alguns dias atrás, um manifestante, um jornalista sueco, queimou uma cópia do Corã em frente à embaixada turca lá na Suécia, né? E vocês sabem, o pessoal muçulmano é muito sensível a esse tipo de coisa e depois o Erdogan falou que não vai mais aceitar a Suécia na OTAN, né? Tem gente falando lá na Turquia até em a Turquia sair da OTAN por conta disso. Eu não acredito que aconteça isso, tá? E outra coisa muito importante que eles estão falando aqui, agora descobriram que, na verdade, toda essa coisa de queimar o Corã e coisa e tal, foi feito pela Rússia, né? E aqui está a explicação, como é que foi o cara que... O protesto foi feito por um político dinamarquês, Rasmus Paludan, em acordo com um jornalista que é justamente um ativo russo lá na região. Ou seja, foi a Rússia que fez isso já em coordenação, provavelmente,
com o Erdogan, para o Erdogan ter um motivo para não aceitar a Suécia na OTAN por hora, né? Bom, a pressão vai voltar em cima do Erdogan em breve, né? Ainda mais sabendo agora que foram os russos que organizaram isso. Mas o fato é, a Turquia tem eleições, acho que se não me engano, em março agora. Então, provavelmente o Erdogan não vai aceitar a Suécia e a Finlândia na OTAN até março para evitar problemas na eleição para ele lá. Mas depois que a eleição tiver passado, aí é bem possível que a pressão da OTAN volte e com isso ele acabe aceitando a Suécia e a Finlândia na OTAN. Vamos ver como é que vai caminhar isso daí, né? E outra coisa que os russos fizeram também foi destruir um barco turco chamado Tuzla, que estava no porto de Kherson. Esse barco estava preso lá desde o início da guerra, né? Aliás, tem vários barcos de vários países presos na Ucrânia, porque existe aquele corredor para os navios a partir aqui de Odessa, né, saírem aqui, transportarem grãos e coisa e tal. Mas tem um monte de navio que está aqui em Mykolaiv, que está aqui em Kherson, e é complicado para esses navios, porque são navios civis, então se eles andarem nessa região aqui, é muito fácil um russo disparar um torpedo ou disparar um míssil qualquer e destruir os navios. O navio civil não tem proteção nenhuma. Então tem muitos navios presos aqui em Mykolaiv, em Kherson e em vários outros lugares. E esse daqui era um desses casos. Esse navio Tuzla estava preso em Kherson e foi atingido por um míssil russo, né? Não se sabe se isso daqui foi uma tentativa russa também de culpar a Ucrânia, para tentar novamente trazer a Turquia mais para o lado da Rússia do que para o lado do Ocidente, né? O grupo Wagner está tendo dificuldade de achar novos recrutas depois da enorme quantidade de mortes na Ucrânia. É aquilo que a gente falou, né? Estava na cara que isso ia gerar um problema para o grupo Wagner, né? Essas notícias correm, né? O pessoal fica sabendo. O pessoal que estava na prisão ficou sabendo de um monte de ex-condenado que tinha aceitado a oferta do Wagner e morreu. Ah, mas teve alguns que sobreviveram. Teve 2% sobreviveram. Olha só, um risco enorme isso, né? Agora o grupo Wagner está entrando numa espécie de desespero, né? Ontem, alguns dias atrás, na verdade, o Prigozhin tinha pedido uma lei proibindo falar mal do grupo Wagner. Por quê? Porque eles justamente estavam percebendo que os prisioneiros estavam vendo as notícias e não queriam mais se alistar no grupo Wagner. A lei ainda não foi aprovada, mas mesmo que seja aprovada, mesmo que parem de falar na televisão, falar mal do grupo Wagner, não adianta, as notícias correm, né? As pessoas ficam sabendo das coisas, né? Os familiares dos condenados que foram mortos lá na Ucrânia acabaram falando com os familiares dos condenados que ainda estão nas prisões lá na Rússia, e o pessoal está sabendo que é praticamente suicídio aceitar essa oferta do grupo Wagner. E com isso o grupo Wagner não consegue mais chamar a gente, né? Agora eles estão tentando prisões na Ásia Central e também estão falando em se unir aos Kadyrovitas. Os Kadyrovitas, mas são totalmente diferentes, né? Uma cultura totalmente diferente, muito difícil isso funcionar. O fato é que o grupo Wagner está cumprindo aquele papel que parece que foi desenhado para ele pelo Putin, né? Que era se destruir completamente ali em Soledar, em Bakhmut, coisa e tal, de forma que não representa mais agora um risco para a Rússia ao retornar depois da derrota nessa guerra, né? E parece que os soldados russos que estavam sendo treinados em Belarus estão sendo enviados para a Ucrânia, serão enviados para a Ucrânia em breve, né? O pessoal faz umas brincadeirinhas aqui, porque parece que tem uns exercícios militares na Bielorrússia que são meio engraçados e coisa e tal. Enfim. O bom dessa notícia aqui é que isso significa que não vai haver ataque a partir de Belarus, né? Os soldados que estão lá vão ser enviados em outras frentes de batalha. E por último aqui, parece que sai um documentário Navalny, que está até concorrendo ao Oscar, e o Hugh Jackman, né, que é o Wolverine, lá, o ator que interpreta o Wolverine, está recomendando o documentário Navalny, e o Igor Shusko e alguns outros ucranianos estão lembrando aqui que, olha só, legal, o filme é de fato muito bom, mas é importante lembrar que o Navalny ele é um russo ultranacionalista, ou seja, ele é contra Putin, mas ele é a favor do Ruski Mir, né? Ou seja, do mundo russo, né? Da Rússia retomar, voltar a crescer territorialmente, expandir o exército russo. Então isso realmente é algo que
tem que se tomar cuidado. Mas parece que é interessante realmente esse documentário, eu pretendo vê-lo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.